Então, só para a gente lembrar um pouquinho, antes de eu resolver essa questão, a gente viu gases no atendimento passado, né? E no módulo anterior. Então, quando a gente fala de um gás, a gente está trabalhando com um gás que a gente chama de um gás ideal, né? Então, ele está bem diluído, né? A interação entre as moléculas é bem pequena, é quase desprezível. Por isso que eu posso considerar ele um gás ideal. E se eu quero olhar o estado desse gás num certo momento, né? Eu não vou calcular tempo para a molécula ir de um ponto a outro, a distância que a molécula percorreu. Me interessa a pressão, o volume e a temperatura, né? São três variáveis importantes. E a gente viu que a equação que relaciona a pressão, volume e temperatura é PV, isso aqui é igual a nRT, né? Então, o produto da pressão vezes o volume é proporcional à temperatura do gás. Esse N é o número de mols e esse R é a constante universal dos gases. Dependendo das unidades que eu estou utilizando, é o R que eu vou utilizar, né? Então, pode ser que eu use que o R seja 0,082, isso se a pressão estiver em atm, o volume em litros, né? O número de mol em mol e a temperatura em Kelvin, né? Mas se eu estou no sistema internacional, o R é 8,31 Joule por mol vezes Kelvin, onde o Joule é quando a pressão está em Newton por metro quadrado, que é Pascal, e o volume está em metro cúbico, né? Isso me dá o Joule. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de usar essa equação. E quando é que eu uso? Quando eu conheço o gás num certo instante, então eu tenho a pressão naquele instante, a temperatura naquele instante, eu quero calcular o volume naquele instante. Ou eu tenho a pressão e o volume, quero a temperatura naquele dado instante. E aí a gente falou que o gás pode sofrer uma transformação, né? Ele pode sair de um estado inicial e ir para um estado final. Então, se ele sai de um estado inicial e vai para um estado final, o que não muda é o N e o R, né? Então, se eu passar a temperatura dividindo, eu vou ter que no estado inicial eu vou ter a pressão inicial, o volume inicial dividido pela temperatura inicial, vai ser exatamente igual a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. Então, essa aqui é a equação que relaciona a transformação gasosa, mas uma transformação gasosa geral. Por que geral? Porque a pressão está alterando, o volume está mudando e a temperatura está mudando, né? Mas eu posso ter transformações que são transformações específicas, especiais, né? Então, eu posso ter, por exemplo, a transformação que a gente chama de uma transformação isotérmica. Se ela for isotérmica, significa que o gás está sofrendo uma transformação, mas de tal forma que a temperatura inicial é exatamente igual à temperatura final. Ou seja, se T1 é igual a T2, na equação eu vou ter que P1V1 e isso aqui é igual a P2V2, né? Eu posso também ter uma transformação isobárica. Se ela é isobárica, a pressão inicial é igual à pressão final. A pressão é mantida constante. Então, se eu simplificar o P1 com o P2, eu vou ter uma transformação em que V1 dividido por T1, isso aqui é igual a V2 dividido por T2. E, finalmente, a gente pode ter uma transformação isovolumétrica, né? Ou isocórica. A gente viu que pode ter três nomes, ou isométrica. É o caso em que o volume inicial é igual ao volume final, V1 é igual a V2. E aí, se V1 for igual a V2, eu vou ter uma relação em que a pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final sobre a temperatura final, né? O que eu não posso esquecer, ou quando eu uso a equação de estado de um gás, ou quando eu uso a transformação geral, ou quando eu uso transformações específicas, é que a temperatura do gás sempre, não é de vez em quando, né? Ela sempre tem que estar medida em Kelvin, né? Então, isso aqui é extremamente importante, né? E para encontrar a temperatura em Kelvin, é só pegar a que está em graus Celsius e somar 273. Então, essa é uma equação extremamente importante que a gente não pode deixar de tê-la, né? De sabê-la. Porque quando eu trabalho com os gases, na equação a temperatura é sempre em Kelvin, tá bom? Então, é só uma síntese para a gente lembrar um pouquinho, né? E aí eu vou fazer algumas questões tranquilas e depois eu vou para o módulo
o módulo de hoje, né? Vocês estão conseguindo enxergar? Então, essa aqui é uma questão que vocês vão ter que resolver ela em folha de papel, né? Então, não é teste, não é questão que tem o resultado numérico, não é de verdadeiro ou falso. Essa vocês têm que resolver e daí manda bonitinho, né? Tira uma foto do documento, escaneia o documento e baixa o documento. Então, eu estou pedindo que seja resolvido em folha de papel e o nome deve estar na parte superior da folha, tá? Então, como é que é a questão? Certa quantidade de um gás ideal ocupa um volume de 20 litros a temperatura de 80 graus Celsius e sob pressão de 2 atmosferas. Então, eu tenho o volume inicial em litros, a temperatura inicial em Celsius, que eu tenho que passar para Kelvin, e a pressão inicial. Responda, qual o volume dessa quantidade de gás se a pressão for para 8 atmosferas e a temperatura para 327 graus Celsius, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter aqui, né? Se eu tenho o volume inicial em litros, aqui eu tenho a temperatura inicial e eu tenho a pressão inicial, né? E a pressão vai para um valor final, a temperatura vai para um valor final e eu estou querendo encontrar o que? O volume final. Aqui eu tenho uma transformação geral, né? O gás sai do estado inicial e vai para um estado final, onde todas as variáveis estão mudando. Aqui ele não fala que a temperatura se manteve constante ou a pressão ou o volume. Então, a primeira coisa é mudar a temperatura para Kelvin, né? Então, a temperatura inicial do gás é 87 graus Celsius mais 273, né? Isso aqui vai ser igual, vê se eu estou certo, ó, 360 Kelvin, tudo bem? E aí, a gente vai usar a equação de uma transformação geral. P1V1 sobre T1 do estado inicial é igual a P2V2 sobre T2 do estado final. E a gente tem tudo, né? A pressão inicial é de 2 atmosferas, o volume inicial é de 20 litros e a temperatura inicial é de 360. A pressão final é de 8 atmosferas, o volume final é o que eu quero achar, então eu mantenho, e a temperatura é 327, né? A temperatura final. Se eu pego a temperatura final T2, né? Que é 327 Celsius e somo 273, isso aqui vai ser igual a 600 Kelvin. Então, essa aqui é a temperatura final que nós temos, né? Bom, eu não gosto muito de fazer conta, né? Então, eu tento simplificar, né? Olha, 2 vezes 2, 4. Aqui eu vou ter 4 sobre 36. Isso aqui é 8V2 sobre 600, né? 4 e 36, eles são divisíveis por 4, né? Então, se eu dividir por 4 em cima e dividir por 4 embaixo, vai dar 1 nono. Então, a equação vai ficar 1 nono é igual a 8V2 sobre 600, né? Podia até ter dividido aqui, mas dividir por 4 e dividir por 4. Se eu dividir 8 por 4 dá 2. Se eu dividir 600 por 4 dá 150, né? Então, imagina, se aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 150, se eu dividir por 2 em cima e 2 embaixo, isso aqui vai ficar 1 sobre 75. Então, fica 1 nono é igual a V2 sobre 75. E aí ficou fácil, né? 75 está dividindo e passa multiplicando. Quem que é o volume final do gás? É 75 dividido por 9, né? Wallace, você pode fazer a continha para mim? Dá 8,33 litros. Pronto, tá? Fácil? Tranquilo essa questão? Tá? E aí tem a letra B, porque essa tem que resolver, né? Em que temperatura, expressa em graus Celsius, o volume terá 120 litros, mantida a pressão de 2 atm? Bom, se no estado inicial a pressão era 2 e ela vai ser mantida a 2, é uma transformação em que a pressão não variou, ela é isobárica, né? Então, nesse item B,
Eu tenho lá P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre... Eu cometi um erro. Não tá certinho. Eu pensei que eu tivesse feito uma besteira, mas eu não fiz não. Tá certinho. Sobre T2. Então eu tenho aqui, ó, a pressão é 2 atms no estado inicial e ela continua 2 atms no estado final. Então a minha equação ficou mais simples, né? Volume inicial sobre temperatura inicial é volume final sobre temperatura final. E eu tenho o que, né? O volume inicial é 20 litros e a temperatura inicial é 87 graus Celsius, que nós vimos que é 360 Kelvin. Então, eu vou ter aqui 20 sobre 360. Isso aqui vai ser igual ao volume final, que é 120 litros. E ele está falando assim, professor, mas ele está pedindo a temperatura em Celsius, né? Mas na equação ela só vai em Kelvin. Então, a temperatura que eu encontrar aqui, ela vai estar em Kelvin. E depois eu transformo ela em Celsius, tá? Posso simplificar, né? 2,36, se eu dividir fica 1 sobre 18, isso aqui vai ser igual a 120 sobre T2, né? Posso multiplicar cruzado, então eu vou ter 1 vezes T2, T2, isso aqui é igual a 18 vezes 120. Você pode multiplicar para mim? Por favor, Wallace? 2160 graus Celsius, né? Mas eu não quero Celsius, eu quero Kelvin, né? Vocês lembram como é que eu transformo? Como é que agora eu vou transformar de Celsius para Kelvin? Ela está em Kelvin. Tá certo. Ela está em Kelvin e eu quero em Celsius, né? Como é que eu vou passar de Kelvin? Aqui tem alguém pedindo para entrar. Como é que eu vou passar de Kelvin para Celsius? É Rosemary. Isso, certinho. Oi, Rosemary, tudo bom com você? Tudo bem? Ó, tá certinho. É muito bom, Alessandro. Ó, se Kelvin é Celsius mais 273, se eu quero Celsius, eu vou pegar o valor do Kelvin e subtrair 273. Eu tenho o valor da temperatura na escala Celsius, né? Então, isso vai ficar de que forma? Celsius aí, né? A nossa temperatura que nós queremos é 2160 menos 273. Por favor, olha-se quanto dá pra gente? 1887 graus Celsius. Tudo bem? Eu acho que é uma questão tranquila, né? Na minha avaliação, talvez seja a matéria mais fácil do ano que vocês vão ter, porque ela é muito fácil, né? Não tem segredo. Deixa eu ver se tem uma outra aqui. Olha, essa aqui é uma questão numérica, né? Então, ela é tranquila também, né? Dentro de um recipiente de volume variável, estão inicialmente 20 litros de gás perfeito, a temperatura de 200 Kelvin e a pressão de 2 atms. Então, eu tenho a pressão inicial, a temperatura inicial e o volume inicial. Qual será a nova pressão em atm se a temperatura aumentar para 300 Kelvin e o volume for reduzido para 15 litros? Daí eu falo que a resposta deve conter somente valor numérico sem unidade de medidas. Por quê, né? Porque é uma questão numérica, né? Como tudo tá sofrendo mudança, né? Eu vou usar a equação geral. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, né? E fica fácil. A pressão inicial são 2 atms. O volume inicial aqui é 20 litros, então fica 2 vezes 20, dividido pela temperatura inicial 200 é igual à pressão final do gás, que ele quer descobrir, que é o P2, o volume final do gás, que é 15 litros, e a temperatura final, que é 300, né? Ó, posso cortar zerinho com zerinho, né? 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter que 4 sobre 20 é igual
A15 vezes P2 sobre 300, né? Se eu dividir por 4 em cima e por 4 embaixo, fica 1/5, né? Se eu dividir por 15 em cima e 15 embaixo, vai ficar 1P2, que é só P2, e 300 dividido por 15, isso aqui é 20, né? Olha lá, o 20 passa multiplicando, então eu vou ter 20 dividido por 5 é o valor de P2. 20 dividido por 5 é 4. Então, a pressão final vai ser 4 atm. Tranquilo também? Eu acho que eu vou pegar uma que é um pouquinho diferente. Espera aí. Essa aqui eu acho que vocês teriam dificuldade, né? Tá, essa aqui eu acho que é um pouco mais complicada. Vou fazer mais umas duas e depois eu vou falar um pouquinho da aula de... Tá, essas duas, perfeito, já selecionei, ó. Tá, então essa aqui, ó, essa é mais complicada porque vocês vão perceber que tem uns dados diferentes, né, ó. O gás oxigênio utilizado em hospitais é armazenado em cilindros com volume de 60 litros e pressão de 150 atm. Então, eu tenho o volume do gás e a pressão do gás inicial. Se considerarmos a temperatura constante, opa, então a temperatura não muda, né? Pode-se afirmar que o volume ocupado pelo gás oxigênio em litros sob pressão de 760 milímetros de Hg é. Então, qual que é o problema desse exercício, né? Se a pressão inicial está em atm, a pressão final não pode estar em milímetros de Hg, né? Então, as unidades aqui elas têm que ser unidades coerentes, né? Ou as duas unidades estão em milímetros de mercúrio, ou as duas unidades estão em atm. Então, eu vou ter que transformar, né? Do mesmo jeito, se o volume aqui está em litros, a resposta tem que estar em litros também, né? E o que a gente sabe? A gente sabe que cada uma atm corresponde aproximadamente a 1 vezes 10 a quinta Pascal, que é Newton por metro quadrado, que é aproximadamente 760 milímetros de Hg, né? Então, quando ele fala que a pressão é 760 milímetros de Hg, isso equivale a quanto? A 1 atm, né? Como a temperatura é mantida constante, eu posso usar a transformação isotérmica, né? Ó, P1V1 sobre T1, eu tenho o estado inicial do gás, isso aqui é P2V2 sobre T2. Mas como a temperatura não muda, então T1 e T2 são iguais, eu posso cancelar. E aí eu tenho a pressão inicial e o volume inicial. O volume é 60 litros e a pressão é 150 atm. Então eu vou ter 150 vezes 60 é igual à pressão final. Só que a gente viu que 760 milímetros de Hg é a mesma coisa que uma atm, né? Então isso aqui é 1 vezes V2. Pronto, está resolvido, né? 1 vezes V2, V2. Então, é só multiplicar, né? 150 vezes 60, né? Dá 9.000, né? Então, por favor, Wallace, vê se eu acertei, tá? Então, o volume final do gás dá 9.000 litros de gás. Tudo bem? Então, essa é uma questão também tranquila, com o detalhe do milímetro de Hg, que vocês poderiam confundir um pouquinho, né? E essa aqui é uma questão um pouquinho diferente, mas não é impossível também, né? Olha, como é que é a questão? Certa massa gasosa ocupa um volume de 800 ml quando a temperatura é negativa, é menos 23 graus Celsius, numa dada pressão. Qual é a temperatura na qual a mesma massa gasosa, na mesma pressão, ocupará um volume de 0,4 litros? Bom, então, olha, eu tenho a mesma massa de gás na mesma pressão, né? Se é a mesma pressão, ela é uma transformação isobárica, P1 é igual a P2. Então, vou escrever a equaçãozinha de transformação gasosa lá, né? P1V1 sobre T1, isso aqui vai ser igual a P2 vezes V2 sobre T2. E o que a gente sabe? Que a pressão não muda, né?
a pressão se mantém constante. O problema é que o volume inicial está em ml e o volume final está em litros, né? Então, eu vou passar tudo para litro, né? Esse milha aqui, né, é a milésima parte, né? Então, quando eu tenho aqui 800 ml, né, esse milha aqui é a mesma coisa que eu multiplicar ele por 10 a menos 3, ou dividir por 1000. Se eu dividir por 1000, isso aqui corresponde a 0,8 litros. Então, esse é o volume inicial do gás, né? A temperatura inicial é negativa, é menos 23 graus Celsius, né? Então, se eu quero encontrar a temperatura final, 273, né? Eu vou pegar a Celsius, que é menos 23, e somar 273. Isso aqui vai ser igual a 250 Kelvin, tá bom? Então, eu tenho volume inicial, que é 0,8, a temperatura inicial, que é 250, o volume final eu não tenho, é o V2, e eu tenho, o volume final é 0,4, desculpa, aqui fica 0,4 e a temperatura final é o que eu quero encontrar, né? Então, eu tenho volume inicial 0,8, temperatura inicial 250, volume final 0,4 e ele quer a temperatura 2 em Kelvin, né? Posso multiplicar cruzado, né? É interessante que esse 0,8 e esse 0,4, se eu simplificar dividindo por 0,4 e 0,4, que vai ficar 1 e 2, né? Mas eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar aqui 0,8 T2, isso aqui é igual a 250, que multiplica 0,4, né? 0,8 passa dividindo, então T2 é 250 vezes 0,4 dividido por 0,8, né? Essa temperatura T2 é 250, 0,4 dividido por 8, isso aqui dá meio, né? Então, essa temperatura 2 vai ser 250 vezes meio, dá 125 Kelvin, né? Wallace, você faz a continha para mim, para ver se está certinho? Tá bom. Então, olha, são questões simples, né? Eu acho que vocês não vão ter dificuldade em fazer essa atividade, não, tá? Bom, Rosemary, Rama, Alessandra, Wallace, tá tranquilo até aqui? Vocês querem que eu volte em algum pedacinho? Tá tranquilo, Alessandra? Rama, você tá voltando? Como é que tá? Tá conseguindo compreender? Tá bom? Rose, minha linda, como é que você tá? Letícia, tá de boa? Tá? Rosemary, tá tranquilo, minha linda? Tá tranquilo? Tá. O Wallace é fera, né? Então, o Wallace nem vou perguntar, porque ele vai até me corrigir aqui, então... Tá tranquilo, Wallace? Oxa! Então, tá tudo bem, meu querido? Tá bom. Então a gente vai falar agora. Eu acho que essa atividade vocês vão ir muito bem, não vai ter problema nenhum, né? A próxima atividade, que é do módulo 7, é sobre a primeira lei da termodinâmica. Então aqui a gente já vai complicar um pouquinho mais, né? Então a gente vai ver a primeira lei, né, da termodinâmica. Depois a gente vai ver máquinas térmicas e a segunda lei da termodinâmica em entropia, né? E depois vai prova. Então a gente tem uma sequência agora mais densa, mais complicada de assuntos, né? Bom, essa primeira lei da termodinâmica, ela surge no contexto em que eles entendem que calor é uma forma de energia, né? E se é calor é energia, eu posso utilizar o calor para produzir movimento, né? Como a energia se transforma em energia, calor pode se transformar em energia cinética ou em trabalho, né? Trabalho a gente sabe que é força vezes deslocamento.
Então, o que é essa primeira lei da termodinâmica? Como é que a gente pode pensar, né? Primeiro, eu tenho que entender um conceito que é um conceito muito importante. É um conceito chamado de energia interna de um gás, né? A energia interna de um gás a gente vai simbolizar pela letra U, né? E ele tem a ver com o que essa energia interna, né? Com a energia cinética das moléculas daquele gás. Então, se a gente imaginar um recipiente, vamos imaginar aqui um cubinho, né? Em que eu tenho uma molécula de um gás monoatômico. Então, o gás formado, né, a molécula dele é de um único átomo, né? Então, esse nosso gás aqui é um gás, mas é um gás especial, né? Ele é um gás que a gente chama que é monoatômico. Se ele é um gás monoatômico, eu tenho a energia cinética de uma partícula de gás, né? Mas para ter energia de todo o gás, essa energia interna vai depender do número de mols, né? E outra coisa, a temperatura mede o grau de vibração da partícula. Então, como essa energia interna está ligada com a energia cinética, a gente sabe então que a energia cinética está ligada com o movimento, está ligada com o quê? Com a temperatura, né? Agora, como é que é o movimento dessa partícula, né? Ela pode se movimentar ao longo dos 3 eixos, né? Isso aqui é interessante, ela tem três possibilidades de movimento. Ela pode se movimentar para a direita e para a esquerda, ela pode se movimentar para cima e para baixo, e ela pode se movimentar para frente e para trás. Ou seja, eu tenho 3 graus de liberdade de movimentação dessa partícula, né, de um gás monatômico, né? E aqui a gente tem uma constante de proporcionalidade, né? A gente teve que fazer uma demonstração bastante grande. Então, a energia interna, ela é um número que depende da temperatura. Se a temperatura do gás aumentar, significa que a energia interna aumentou. Se a temperatura diminuir, a energia interna diminuiu. Tanto é que a gente vai falar que o ΔU, que é a variação da energia interna, é 3 meios, né? Só estou colocando o fator numérico para frente, de NR ΔT, né? Olha que interessante, né? Então, ΔU variando é porque a variação de temperatura também ocorreu. Essa é a equação da energia interna de um gás, né? E aí a gente vai imaginar a seguinte situação, né? A gente está começando a dar o subsídio para falar de máquinas térmicas para vocês, né? Imagina que eu tenho um cilindro, né? Esse cilindro aqui tem a parte de cima móvel, né? É um êmbolo que pode se movimentar nas paredes do cilindro. E aqui dentro desse cilindro eu coloquei um gás, né? Um gás ideal. E o que eu vou fazer com esse cilindrinho? Eu vou fornecer calor, né? Então vai ter uma fonte de calor aqui, ó. Então esse gás vai receber energia na forma de calor. O que essa quantidade de calor pode fazer com o gás? Vocês sabem me dizer? Você pega um gás e ele recebe o calor, o que pode acontecer com ele? Pode se expandir. Se eu tivesse travado e ele não se expandisse, o que podia ter acontecido? Isso. Então, uma das coisas, se você fornece calor para um gás, vamos supor que o volume é mantido constante, a temperatura do gás aumenta. Mas se a temperatura do gás aumenta, aumenta a energia cinética das moléculas. O que está aumentando? Está aumentando a energia interna do gás. Olha que interessante. Então, quando o gás recebe calor, uma das coisas que pode acontecer é variar a energia interna. Então, se ele ganha calor, aumenta a temperatura, o ΔT aumenta a energia interna. Se ele perde calor, diminui a temperatura, diminui a energia interna, tá bom? Agora, se esse êmbolo pode se movimentar, né? O que está acontecendo? Ó, essas partículas de gás, elas estão aplicando uma força na parede do recipiente.
E essa força que a partícula de gás exerce pode fazer o êmbolo sofrer um deslocamento, né? E aí tem o conceito de trabalho de uma força, né? Quando a gente quer calcular o trabalho de uma força, o que a gente faz? Esse é o valor da força que está sendo aplicada, vezes o deslocamento que ela produz, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Como aqui eu estou imaginando que a força está empurrando o êmbolo para cima e o deslocamento é para cima, eu não tenho inclinação entre esses dois vetores. Então aqui eu tenho um cosseno de 0 graus e cosseno de 0 graus é 1. Então o gás, quando recebe calor, ele pode realizar trabalho, né? Ou seja, ele pode fazer o êmbolo subir, se movimentar, né? Então, isso ficaria a força que as moléculas de gás estão atuando no êmbolo, vezes o deslocamento que aquele êmbolo sofre. Só que a gente não trabalha com força e deslocamento, a gente trabalha com pressão e volume, né? Daí tem um conceito que a gente tem que resgatar, né? O que é pressão, né? Pressão nada mais é do que a força atuando sobre uma certa área. Então, se no lugar de força eu substituir pressão é força sobre área, a área passa multiplicando, então eu sei que pressão vezes área é o próprio valor da força. E eu posso reescrever a minha equação. Então, o trabalho da força F é a força, que é a pressão vezes a área do êmbolo, vezes a distância que ele sobe, né? Só que se eu olhar com um pouquinho de cuidado, né, eu tenho a área do êmbolo, né? Vamos supor que o êmbolo saiu dessa região e foi aqui para cima, ó. Ou seja, o êmbolo sofreu esse deslocamento aqui, ó. O que é isso aqui se eu olhar, né? A área da base vezes a altura, isso é volume. Então, isso aqui é a variação do volume do gás. Então, é o tantinho de volume que o gás aumentou. Ou seja, essa área vezes esse deslocamento é o ΔV, é a variação de volume. E para um gás, no lugar de eu falar que trabalho é força vezes deslocamento, vai ser pressão vezes a variação de volume. No caso em que a pressão não muda, no caso em que a pressão é constante, né? E aí, o que o calor pode fazer? Pode aumentar a temperatura, ou seja, aumentar a energia interna do gás, mas o calor também pode realizar trabalho, né? Fazer o gás se dilatar e movimentar a parede do êmbolo. Então, o que diz a primeira lei da termodinâmica, né? O calor recebido por um gás, parte dele aumenta a energia interna de gás e parte dele pode realizar trabalho, né? Q é igual a ΔU mais tal. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Muitas vezes eles isolam o ΔU, né? Que é a variação da energia interna. Então, esse mais trabalho passa para o outro lado negativo. Essa lei pode ser escrita também que ΔU, a variação da energia interna, é o calor menos o trabalho. Então, eu posso escrever essa equação dessas duas formas, mas ela traduz a primeira lei da termodinâmica. Tudo bem até aqui? Muito difícil o que eu estou falando ou vocês estão conseguindo acompanhar? Pode perguntar. Olha, isso que eu estou falando aqui é fundamental para Físico-Química 1. Quando vocês forem fazer Físico-Química 1, o professor vai falar de gases, vai falar da primeira lei da termodinâmica, da segunda lei da termodinâmica. Por isso que é muito importante entender o que é essa energia interna, né? O que é trabalho realizado pelo gás? Como é que eu entendo o calor que ele troca, né? E daí você vai falar, professora, mas do mesmo jeito que ele pode receber calor, eu posso colocar bloquinhos de gelo aqui, né? Ó, se eu colocar bloquinhos de gelo, o que vai acontecer, né? A temperatura dele pode baixar, ou seja, a variação da energia interna dele é negativa, ela diminui, né? E no lugar dele expandir, ele comprime, ou seja, né?
A partícula está querendo que o êmbolo suba, mas na realidade ele desce. Então, o gás vai sofrer uma compressão e aí o trabalho é negativo. Então, essas são coisas muito importantes, né? Vou escrever isso aqui porque os sinais são muito importantes, né? Então, olha, quando é que a quantidade de calor é positiva e quando é que a quantidade de calor é negativa, né? Então, se você ler o problema e ele falar que o gás ganha calor, recebe calor, né? Então, essa quantidade de calor é positiva. Mas se ele falar que o gás cede calor para um ambiente ou ele perde calor para um ambiente, a quantidade de calor é negativa. Então, é importante, né? Outra coisa, quando é que a variação da energia interna é positiva e quando é que a variação da energia interna é negativa, né? Bom, se a temperatura do gás aumenta, significa que está aumentando o grau de agitação das partículas, então ΔU é positivo. Se a temperatura do gás diminui, significa então que ΔU é negativo, está diminuindo o grau de agitação das partículas daquele corpo. Outra coisa importante, né? E essa, na minha opinião, é o que vocês confundem mais, o trabalho, né? Quando é que o trabalho é positivo e quando é que o trabalho é negativo, né? Trabalho é positivo quando ocorre a expansão do gás, ou seja, a dilatação do gás. E aí, quando você lê o problema, ele fala assim, ó, o gás ou o sistema, né, realiza trabalho. Então, se ele realiza trabalho, é ele que faz o êmbolo subir, tá havendo expansão. E o trabalho vai ser negativo quando ocorre a compressão do gás. Nesse caso, o gás não é ele que está fazendo o movimento do êmbolo, é um agente externo que faz o êmbolo se movimentar. Então, ele recebe trabalho do meio ambiente, né? Então, são palavras muito importantes na hora da gente entender essa primeira lei da termodinâmica, tá bom? Eu vou agora fazer alguns exemplos com vocês, né? Olha, 1 e o 2 são muito tranquilos, né? 1, 2, são tranquilos. Agora, esse 5 aqui já é complicado. Esse 5 aqui é um exemplo que vai envolver integral e eu tenho que falar um pouquinho nele para vocês entenderem, tá? Então, vou começar com o primeiro, né? Vocês estão conseguindo ler? Legal. Então, ele é um problema tranquilo, ó. Num dado processo termodinâmico, certa massa de um gás recebe 260 joules de calor. Então, ele está ganhando calor, né? Então, essa quantidade de calor que ele está ganhando é uma quantidade de calor positiva, né? Olha lá, 260 joules. Verifica-se que nesse processo o gás sofre uma expansão, tendo sido realizado um trabalho de 60 joules. Então, se o gás expandiu, o trabalho aqui é um trabalho positivo, ó, mais 60 joules. Determine a variação da energia interna do gás. Variação é delta energia interna U, ele quer encontrar o ΔU, né? Então, a equação é fácil, não é? É um probleminha que é um probleminha super tranquilo, né? Se eu tenho aqui, ó, que ele recebeu quantidade de calor mais 260 joules, é tudo que ele ganhou. Parte desses 260, ele realizou um trabalho de 60 joules, né? Quanto é o ΔU? É 200, né? Eu tenho lá que a equação, ele recebe calor, parte do calor vira variação da energia interna e parte vira trabalho. Então, se no total ele recebeu 260, desses 260, 60 foi para a expansão, quanto é o ΔU? 200, né? Então, o problema é fácil, ó. 260 é igual a ΔU mais 60. 60 passa subtraindo, 260 menos 60, o ΔU aqui é igual a 200 joules. E a temperatura aumentou, né? Se o ΔU é positivo, significa que a temperatura do gás aumentou. Fácil? Tranquilo, gente? É tranquila a questão?
Então, vamos para a questão número 2, né? Então, vamos lá. Aí não tem segredo, né? Quando vocês forem lá para Física ou Química 1, o professor vai retomar vários desses conceitos e vai ajudar muito, né? Ao terem visto aqui. Um gás recebe um trabalho de 150 joules. Opa! Recebeu o trabalho? Ele está expandindo ou está comprimindo? Poxa vida, então vamos pensar nisso com calma, ó. Quando ele expande, é ele que faz o movimento, né? Então, ó, quando ocorre expansão, ele realiza trabalho, né? Quando ocorre compressão, não é ele que faz o movimento, ele recebe o movimento. Então, ele recebe trabalho. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso. Sempre lembra que o trabalho está ligado com a força produzindo movimento. Então, se ele está recebendo trabalho, o trabalho é o quê? Negativo. Tá bom? Muito cuidado, porque são palavrinhas tão importantes, né? Receber trabalho não é a mesma coisa que receber calor, né? Então, aqui, ó, um gás recebe um trabalho de 150 joules. Opa! Então, aqui, ó, o trabalho é igual a menos 150 joules, né? E absorve uma quantidade de calor de 320 joules. Se ele absorveu, ele está ganhando calor, ele não está liberando calor, né? Então, ele está ganhando calor. Então, essa quantidade de calor que ele ganhou é mais 320 joules. Legal. Determine a variação da energia interna do sistema, né? Então, aqui de novo ele vai querer o quê? O ΔU, né? E fica fácil, né? O que diz a primeira lei da termodinâmica? Toda vez que ele ganha calor, uma parte vira trabalho e outra parte vira variação da energia interna, né? Ó, como eu quero ΔU, o trabalho passa negativo, então, ou eu poderia já colocar aqui 320 é igual a menos 150 mais ΔU. Menos 150 passa somando, então eu vou ter que 320 mais 150, isso aqui é igual a ΔU. 320 mais 150, 470 joules. Tudo bem? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa aqui? Tudo bem até aqui? Tá. Então agora eu vou fazer uma questão que é bastante complicada, tá? Vai envolver integral. Então, o que eu falei, né? Eu falei que o trabalho em mecânica F vezes D vezes cosseno de θ, né? Daí eu falei que força, a gente viu que é a pressão vezes a área, né? E aí eu defini que trabalho é igual pressão vezes área, que eu troquei por força, vezes o deslocamento. E a área vezes o deslocamento deu ΔV, aquele pedacinho do volume do gás que aumentou. Então, eu falei que trabalho é igual a P vezes ΔV. Mas eu só posso usar essa equação para calcular trabalho quando a pressão for uma pressão constante, né? Se ela for uma pressão variável, eu não consigo calcular trabalho, né? Porque a pressão está variando, não é possível, né? Se a gente fosse num gráfico da pressão em função do volume, né? Então, imagina que eu tenho aqui esse eixo aqui está indicando o volume e esse aqui está a pressão, né? Então, se a pressão fosse constante, pegar o valor da pressão, imagina que eu tenho o volume 1 e aqui eu tenho o volume que é o volume 2, né? O que é pegar o valor da pressão e multiplicar por V2 menos V1, né? É pegar essa altura, que é o valor da pressão, P, e V2 menos V1 é essa medida do lado. Então, é calcular a área da figura do gráfico, né? Então, na realidade, trabalho é numericamente igual à área do gráfico da pressão em função do volume, a área do gráfico PV, né?
E isso não vale só quando a pressão é constante, isso vale para qualquer gráfico de pressão em função de volume, né? Você fala assim, nossa, professor, então se eu tenho aqui, né, o volume, aqui a gente tem a pressão, e a gente tem uma figura dessa forma, como é que eu calculo o trabalho, né? Imagina que eu quero calcular o trabalho desde um volume inicial 1 até o volume final 2. É a área abaixo da curva que indica a variação da pressão. Então é essa área que eu tenho que calcular. Mas a gente sabe que essa área nada mais é do que integral, né? Então, na realidade, a gente vai definir trabalho como sendo a integral de um volume inicial até um volume final de P vezes dV, né? O ΔV aqui é essa diferencial de volume, é P vezes dV. É assim que a gente vai definir trabalho, né? E aí, a gente tem a questão número 5, né? Isso aqui é um pouquinho mais complicada, né? Como mostrado na figura ao lado, uma amostra de gás ideal é expandida de 1 metro cúbico para 2 metros cúbicos, em um processo quase estático é bem lento, né? Para a qual vale a relação, a pressão é um alfa V ao quadrado, né? Volume ao quadrado, onde alfa é uma constante. Sendo alfa 5 atm por metro a sexta, calcule o trabalho realizado pelo gás nesse processo. E aí ele dá para a gente o gráfico, né? Ó, é o gráfico, né? E tem o ponto inicial, quando eu tenho 1,00 metro cúbico, e o gás está aumentando até 2 metros cúbicos, 2,00. E eu quero calcular a área dessa figura aqui, ó, né? A gente não consegue calcular a área dessa figura, mas a gente sabe que a área dessa figura é integral, né? Então, como é que eu vou calcular o trabalho? Eu vou falar que o trabalho é integral do volume inicial, que é 1, né? 1 metro cúbico, até o volume final, que é 2 metros cúbicos, da pressão vezes dV, né? Ou seja, vai ser integral de V1 até V2. A pressão é dada por alfa vezes V ao quadrado, então é alfa V ao quadrado dV, né? E esse alfa é um fator constante, é 5, né? 5,00, eu vou colocar 5. Então, isso aqui vai ser a integral do volume inicial até o volume final de 5V ao quadrado dV, né? E aí eu quero fazer uma perguntinha bobinha para vocês, né? Se a professora Vanessa desse para calcular a integral de x ao quadrado dx, quanto vale isso? X ao quadrado dx, quanto vale essa integral? Alessandra? Wallace? Por 2 ou por 3? Então não pode esquecer daquela relaçãozinha, né? Ó, a integral de x elevado a n dx, onde esse n aqui é qualquer expoente, né? É x elevado a n mais 1 sobre quem? Sobre n mais 1. Lembra disso? Né? Então aqui se for x à quarta, a integral de x à quarta dx é x à quinta sobre 5. Tudo bem? Tá? Só que no lugar de x, a gente tem quem, né? Ó, a gente tem v ao quadrado dv, mas é como se fosse x ao quadrado dx. Como o 5 é constante, ele sai fora da integral, então a gente vai ver que trabalho é igual a 5, ó, que multiplica a integral de v1 até v2 de v ao quadrado dv, né? Mas a integral de v ao quadrado dv é v ao cubo sobre 3. Então, isso aqui vai ficar 5, que multiplica aqui, ó, v ao cubo sobre 3. Eu vou ter que colocar como uma integral definida desde o volume inicial, que é 1 metro cúbico, até o volume final, que é igual a 2 metros cúbicos, né? Vocês lembram como vocês definem essa integral de V1 até V2? Como é que eu faço isso?
Isso, perfeito. Então vai ficar aqui, ó, trabalho é igual a 5, né, ó. Vou colocar um pouquinho mais para cima aqui, ó. É igual a 5, que era constante, saiu fora da integral. Vou abrir parênteses, ó. Agora eu vou escrever um intervalo. Eu vou trocar primeiro V pelo valor final, que é 2, então vai ficar 2 ao cubo, ó. Vai ficar 2 ao cubo sobre 3 menos. Agora eu repito essa expressão que eu vou trocar agora o volume por 1, né? Vai ficar 1 ao cubo sobre 3. Pronto, ó. Agora a gente calculou o trabalho, né? Então isso é 5 que multiplica, ó. 2 ao cubo é 8, né? Vai ficar 8 terços menos 1 ao cubo é 1 menos 1 terço, né? 8 terços menos 1 terço, como os denominadores são iguais, eu só subtraio o numerador, né? Então, eu repito 3, 8 menos 1, 7. Então, é 5 que multiplica 7 terços, né? Tudo bem? Aqui é uma multiplicação de fração, é o numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, isso aqui vai ficar 35 terços, tá? Você pode dividir 35 terços para mim, Wallace? 11,60. Tá, tá, joules. Pronto, acabou. Tudo bem? Então, muito cuidado, né? Porque a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica e vai ter que calcular trabalho. Se a pressão for constante, é fácil. Trabalho é P vezes ΔV. Se não for, eu tenho que calcular a integral ou tem gráficos como esse aqui em cima, né? Que é fácil calcular o trabalho, né? Se esse eixo é da pressão e esse eixo é do volume, ó, é só calcular a área dessa figura, que não precisa ser integral, né? Ou você quebra a figura num quadrado e num triângulo, ou você sabe que isso é um paralelogramo, né? É só calcular a área da figura que você tem o trabalho nessa região, tá bom? Pessoal, eu tenho que ir agora, porque eu vou fazer um exame amanhã e eu tenho que agora, até 22 horas eu posso tomar líquido. Até as 21 eu podia comer, agora até as 22, então eu vou tomar um chá, porque depois até fazer o exame eu não vou poder tomar mais nada, tá bom? Boa noite. Fiquem com Deus. Para entregar a lista desse módulo, a gente ainda tem um atendimento na semana que vem, tá bom? Daí, quem tiver dúvida em trabalho, primeira lei da termodinâmica, a gente discute na segunda para vocês entregarem na terça, tá? Fiquem com Deus. Um beijo bem grande, viu?